Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal Geografia em Pauta. Hoje vamos falar sobre migração humana moderna com a ajuda aí do Google Earth. Vamos fazer uma viagem para alguns lugares e falar sobre isso, tá pessoal? Por que as pessoas migram? A gente vai ter uma jornada aqui com algumas das mais importantes migrações que já aconteceram, que estão acontecendo, então bora começar essa exploração. Vamos dar uma olhada, galera. A migração em si, o que ela é? E por que as pessoas migram? A migração, que é a mudança de residência para outro país, nem sempre é voluntária. Historicamente, as migrações forçadas são comuns, e as pessoas obrigadas a sair de um lugar para não sofrer consequências graves, como a prisão ou a morte, são reconhecidas como refugiados. Então anota aí, refugiados são essas pessoas que são obrigadas, por algum fator, a sair do seu país de origem. Quais são as diferenças entre as experiências dos migrantes e dos refugiados? Quais são as semelhanças? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, já que esse é um tema extremamente importante para a gente no século XXI. Dito isso, bora começar nossa exploração. Vamos falar sobre os refugiados da Segunda Guerra Mundial, enquanto o Google Earth se aproxima aí de um lugar importante para a gente. O continente europeu ele vivenciou, ele foi o palco da Segunda Guerra Mundial, o principal palco. A gente tem até algumas imagens que mostram um pouco disso. Alguns dos 700 refugiados judeus a bordo do transatlântico St. Louis, da Hamburg American Line, na chegada a Antuérpia. Então essa é a primeira imagem aí, uma imagem extremamente icônica, importante. Guardas e policiais à paisana na viagem do St. Louis, atraca no porto belga da Antuérpia, com os refugiados judeus alemães cuja entrada em Cuba tinha sido negada. Então imagens desse momento delicado da nossa história. Tá aí também imagens que ficaram na nossa história, imagens de um momento delicado que foi a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos 900 refugiados aí acabou sendo deportada, que foi nessa embarcação. Judeus alemães que fugiam dos nazistas com a esperança de encontrar abrigo em Cuba e são mandados de volta para o navio St. Louis que os havia trazido até aquela ilha. A entrada dos refugiados foi negada pelo regime de Fulgêncio Batista, que era aliado dos Estados Unidos. Os soldados cubanos no porto os obrigam a voltar para o navio, tá, galera? Então, infelizmente, é um retrato triste da nossa história, momento delicado da história mundial. Então, primeira parada, o primeiro momento importante aí foi esse grande fluxo que nós tivemos. A migração em massa entre locais recebe o nome de fluxo migratório. Ela ocorreu, essa grande migração, durante a Segunda Guerra Mundial, quando entre 7 e 8 milhões de pessoas, inclusive judeus e pessoas indesejáveis aos olhos do Partido Nazista, foram forçados a abandonar a Alemanha. Em 1939, 937 refugiados judeus embarcaram no MS St. Louis, que zarpou do porto de Hamburgo, na Alemanha, pelo rio Elba, com destino a Havana, lá em Cuba. Os refugiados tiveram a entrada negada em vários portos e se tornaram apátridas, ou seja, pessoas sem um país de residência. Então anota aí mais uma palavrinha importante para você poder aprender com relação à migração. A pessoa apátrida é aquela que não tem um país de residência, ela não tem um país que vai ser a sua origem enquanto população, enquanto pessoa. Importante, tá, galera? Os apátridas é uma população que cresce relativamente de maneira muito intensa nos últimos anos. Então, apátrida, mais uma palavrinha aí para o nosso glossário. Bora partir e continuar falando de migração, disputas pela terra em Israel e na Palestina. Vamos aproximar aqui da Palestina, de Israel, para você poder dar uma olhadinha, ó. Dá uma olhadinha aqui com o Google Earth. Tel Aviv, Haifa, Beirute ali, Damasco, aqui a gente tem a Jordânia aqui do lado. Aqui a região do Canal de Suez, o Golfo de Suez, uma região importante, inclusive pra gente, tá, galera? Então tá aqui Suez, tá aqui a faixa de Gaza, extremamente significativa, e a Cisjordânia, áreas hoje de disputa entre o povo palestino e o povo judeu, e tá aí o território de Israel. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Em 1947, após uma declaração britânica, o território antes conhecido como Palestina tornou-se o Estado de Israel, objeto de disputa até hoje territorial, né? Antes disso, milhões de imigrantes judeus que haviam fugido para Israel já eram adeptos do sionismo, ou seja, defendiam a existência de um Estado nacional para o povo judeu, e cerca de 700 mil palestinos haviam emigrado como refugiados. Historicamente, esses dois grupos têm se envolvido em conflito pelo direito à terra.
As consequências são a imigração, a emigração, a violência e a esperança da paz. Então, galera, é uma situação muito delicada, tá? Lembrando que imigração é quem tá chegando, emigração é quem tá saindo, e essa é uma dessas zonas de disputa que a gente tem no mundo. Vamos dar uma olhada em algumas imagens dessa disputa, desse momento aí de refugiados árabes de Haifa, Palestina, desembarcando no porto de Said, lá no Egito. Aí mais imagens de refugiados judeus chegando ao porto de Tel Aviv em 22 de maio de 1948. Esses foram os primeiros das centenas de milhares de refugiados que a agência judaica abrigou no país durante o primeiro ano do Estado judaico, tá, galera? Manifestação pacífica pelo fim do conflito entre Israel e Palestina, uma imagem, inclusive, também icônica, tá, galera? Então, esse é um território de disputa muito delicado do ponto de vista geopolítico, que nos interessa e que tem diretamente a ver com esse movimento migratório mundial. Centenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas já migraram devido à procura, a disputa pela posse da terra nesses territórios. Vamos continuar migrando aí, vamos continuar mostrando um pouquinho sobre isso. Refugiados vietnamitas em barcos. Vamos se aproximar ali do Vietnã. Então, galera, ó, tá aqui a Tailândia aqui perto, vamos levantar um pouquinho, ó. Laos, tá a cidade ali de Hanoi, tem Butão, Nepal, a Índia tá ali perto, Laos, Camboja, Singapura, a China mais ali acima. Então, essa região ali, onde você tem o Vietnã, na fronteira ali com o Camboja, nessa região próxima a Laos, a Tailândia, é onde nós encontramos essas imagens aqui. Vamos mostrar essas imagens importantes. Saigon, a capital do Vietnã do Sul, que foi invadida pelo Vietnã do Norte, ainda num período de Guerra Fria, delicado, tá, galera? E em outro contexto a gente fala pra vocês, que encerrou o envolvimento dos Estados Unidos. A gente teve aí, inclusive, hoje só existe um Vietnã, tá? Houve a vitória do Vietnã do Norte, mas é um outro contexto histórico. Mas esse conflito gerou milhares de refugiados. Em 75, muitos sul-vietnamitas fugiram em barco. Na imagem, eles se refugiam em um navio de guerra dos Estados Unidos. Lembrando que essa guerra, ela teve a interferência direta das grandes potências do período. Essa guerra entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, que vai gerar uma onda migratória muito forte, histórica, no nosso planeta, e envolveu também o contexto de Guerra Fria, contexto de capitalismo versus socialismo, contexto União Soviética contra Estados Unidos, tá? Mais imagens aí, em abril de 75, fugitivos por via terrestre, aérea e marinha buscam segurança nesse momento delicado, tá, galera? Então vamos dar uma olhadinha aqui na história, ó. Em 1975, depois que a capital Saigon foi tomada pelo Vietnã do Norte, o governo do Vietnã do Sul foi derrubado. Após a Guerra do Vietnã, milhares de habitantes do Sul se deslocaram em pequenas embarcações superlotadas em busca de refúgio nos países vizinhos. Então é importante também um momento histórico significativo, onde a crise migratória ela também foi importante. Galera, a gente vai parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Daqui a pouco a gente volta continuando falando sobre esse movimento migratório. Não se esqueça de, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho e vem com a gente no Geografia em Pauta, porque de vez em quando a gente vai trazer geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima, galera. Fui!